Então vamos tratar desses 4 fundamentos do homem de sucesso aqui. Vamos falar cada um por sua vez. E o primeiro que nós vamos falar é ter um ofício. Ter um ofício. O que significa ter um ofício? Eu diferencio ofício de trabalho. Porque trabalhar você pode fazer trabalho e não quer necessariamente dizer que aquilo é um trabalho digno. O ladrão, o membro da facção criminosa faz um trabalho. Mas quando nós falamos de um ofício, nós estamos falando de você desenvolver uma habilidade, um talento, um propósito que Deus colocou dentro de você para a sua vida. Ninguém nasce nesse mundo sem pelo menos um talento. E eu não falo de talento necessariamente como uma coisa sobrenatural, uma coisa assim, que você é um gênio. Não estou falando disso. Não importa se o seu ofício, qual é o seu trabalho, se você é um encanador, se você é um arquiteto, se você é um jornalista, ou não importa, o seu ofício. Desde que esse ofício seja digno, necessário, sirva para um bem comum, ou um bem das pessoas a quem você serve, esse ofício é um ofício digno. Então, o homem ele precisa ter um ofício. Por quê? Porque, naturalmente, se ele não tiver um ofício que venha sustentá-lo, e que venha, se ele tiver uma família, ou quando ele vier a ter uma família, venha ajudá-lo a sustentar a sua família, sua esposa, seus filhos, etc., naturalmente ele vai precisar de alguém que o sustente. Se você não tem um ofício, para que você seja independente, você sustente a si mesmo e aqueles da sua família, o que dependem de você, então você é um dependente. Talvez, para você não esquecer, eu diria que você é um encosto. O que é o encosto? Não estou falando que você é um demônio, não. Mas o encosto no sentido de que você é o encostado. Você é aquele homem encostado. Encostado na mulher. A mulher tem que ficar sustentando. Um dos grandes problemas e queixas que nós recebemos das mulheres que vêm fazer a terapia do amor, que vêm lutar pelo seu casamento, é este. Entre tantos problemas enfrentados nos relacionamentos, um dos problemas do homem moderno, porque eu diria que algumas décadas atrás isso não era um problema comum, porque o homem sempre foi associado à ideia de provedor. Se você não conseguia se prover para si, prover para a sua família, isso era uma vergonha total, anos atrás. Hoje já nem tanto, porque, como eu falei, às vezes as próprias mulheres, pela sua ascensão, pelo seu crescimento financeiro, profissional, muitas delas não precisam nem de um homem para sustentá-las financeiramente. Mas mesmo a mulher que ganha bem, que ganha até mais do que o marido, ela não quer um marido em casa lavando os pratos somente, cuidando do bebê. Ela quer um homem que tenha um senso de dignidade, um senso de propósito, um senso de valor. Eu posso fazer mais, eu vou correr atrás, eu vou lutar. Eu me lembro de um casal que nós aconselhamos em que a mulher, ela era CEO de uma empresa, ela gerenciava centenas de funcionários, enfim, uma pessoa requisitada, profissional, extremamente capaz e também próspera. Ela se casou com um rapaz que tinha uma profissão meio instável, uma profissão que às vezes ele tinha trabalho, às vezes ele não tinha trabalho e tal. E a grande frustração dela, ela não reclamava que ela tinha que pagar as coisas, que ela tinha que sustentar a casa. Ela não reclamava disso. Ela disse, olha, o meu problema não é esse. Eu sabia quando eu casei com ele que eu tinha mais dinheiro que ele. Eu sabia disso. O meu problema é que quando eu chego em casa, ele só está lá no computador, fazendo não sei o quê.
Ele só está lá surfando na internet, eu não vejo ele produzir nada. Ainda que ele produzisse talvez 1/10 da minha renda, mas eu teria satisfação de ver o meu marido trabalhando, ocupado, focado em querer fazer alguma coisa, desenvolvendo, e não a deriva como ele estava. Quer dizer, um problema sério que ela tinha no casamento com ele. Mas por quê? Porque esse homem, ele tinha um desejo, um sonho de fazer só aquele trabalho que ele gostava, só aquele ofício. A profissão dele, como eu falei, que era uma profissão sazonal, era uma profissão que às vezes tinha trabalho, às vezes não tinha. E quando ele não tinha, ele não queria fazer outro trabalho. Então isso trazia para ele uma ociosidade, um período muito longo de ociosidade, e isso começou a causar problemas no seu casamento. Então, não importa, na verdade, qual o ofício. O que importa? A palavra de Deus, o que Deus diz na palavra dele? Jesus disse: digno é o trabalhador do seu salário. Digno é o trabalhador do seu salário. O Salmo 128 fala: bem-aventurado o homem que teme a Deus, anda nos seus caminhos, do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Quer dizer, a Bíblia associa o respeito, o autorrespeito, a dignidade do homem ao seu proveito no trabalho. Ele deve, naturalmente, pela sua natureza, pela sua definição, ele deve produzir, ele deve tirar prazer daquilo que ele faz, servindo, sendo útil a outras pessoas. A Bíblia chega a dizer, o apóstolo Paulo chega a dizer, como um conselho na igreja primitiva, que se alguém não trabalhasse, não deveria comer. Paulo chega a falar isso, se alguém não trabalha, também não coma. Imagine se a gente fosse aplicar isso hoje. Mas, quer dizer, ainda que não haja ninguém para impor essa regra na sua vida, você deveria tirar uma lição desse ensinamento, para você dizer: poxa, eu não posso ficar na dependência de ninguém, ser um encosto para minha mulher, um encosto para os meus pais, um encosto para o governo. Eu sou um encosto. Tem um monte de gente que é um encosto, um monte de homem que é um encosto para outras pessoas. E eu te pergunto, você gosta que alguém fique encostado em você? Você gosta? Você está no ônibus, de repente vem um sujeito e começa a encostar em você assim. Você vai gostar disso? Não, você não vai gostar. Você fala: rapaz, sai para lá, rapaz. Está encostando em mim para quê? Você vai se incomodar com qualquer pessoa que se encoste em você. Ora, você não quer ser essa pessoa. Você não quer ser o encosto. Então o que é que você tem que fazer? Você tem que pensar: qual é o meu ofício? Qual é o meu ofício? O que eu posso desenvolver como a minha habilidade? O que eu posso me especializar? Porque o ofício é o quê? É aquilo que a pessoa desenvolveu a habilidade de fazer, ela se especializou naquilo de tal forma que a maioria das pessoas não tem. É o trabalho dela. Quando eu chamo um encanador para resolver um problema na minha casa, eu tenho certeza que ele sabe fazer o que eu não sei. Por isso eu estou disposto a pagar pelo trabalho dele. Por quê? Porque ele vai resolver o problema que eu não sei resolver. Mas ele se especializou naquilo. Ele se tornou capaz naquilo ali. Então, o ofício dele dá a ele o direito de ser remunerado, de ser pago. E muitas vezes, se ele for dedicado, ele pode ganhar muito dinheiro fazendo um trabalho até mesmo considerado para muitos não importante. Não importante até que um cano estoure na sua casa. Aí você vai ver se é importante o encanador ou não. O ofício, ele tem que ser desenvolvido. E você tem que pensar no ofício como uma espécie de propósito, uma espécie de serviço. O trabalho é uma espécie de adoração que nós fazemos a Deus, porque é uma espécie de oferta.
Deus ensina na sua palavra que o trabalhador, quando ele está servindo a outra pessoa, seja o patrão, seja o cliente, seja quem for, quando o trabalhador está fazendo um trabalho e ele está servindo outra pessoa, ele está fazendo, com aquele serviço, ele está fazendo uma oferta a Deus. O nosso trabalho para o patrão, para o cliente, para quem for, o nosso trabalho é uma espécie de oferta para Deus. Por quê? Porque o nosso trabalho, ele fala a nosso respeito. O seu trabalho fala sobre você, você sabia? Você sabia disso? Você sabia que o seu trabalho fala sobre você? Assim como a oferta, a Bíblia diz que a oferta de Abel, mesmo Abel estando morto há milhares de anos, a oferta dele ainda fala até hoje. Assim também o seu trabalho fala sobre você. Porque quando você faz um trabalho bem feito, você faz um trabalho com excelência, você entrega aquele trabalho, quando você termina, vai embora, as pessoas que viram o seu trabalho falam: puxa, que rapaz dedicado, poxa, olha, que trabalho de excelência que esse rapaz fez. O trabalho está falando de você. Você vai embora e o seu trabalho está falando sobre você. Assim também como se foi um trabalho porco, um trabalho sujo, um trabalho preguiçoso, ele também vai falar isso a seu respeito. Rapaz preguiçoso, olha só, ele não via a hora de ir embora, largou tudo por aí, tudo mal feito e foi embora. Quer dizer, o seu trabalho está falando de você. O seu trabalho é uma extensão de você. Então o seu ofício é um fundamento, é uma dessas pernas da cadeira, ele é um fundamento da sua vida. Quando você tem um ofício digno e você se dedica, você respeita o seu trabalho e respeita as pessoas a quem você oferece o seu trabalho, vê o seu trabalho como uma oferta a Deus, aquele trabalho, meu amigo, vai te sustentar para o resto da vida. Aquele trabalho o dinheiro vai ser consequência. Dinheiro vai ser consequência, porque você não trabalha por dinheiro. Dinheiro é necessário, dinheiro é importante. Ninguém quer trabalhar de graça, mas o dinheiro é consequência da pessoa que faz um ofício bem feito. Então, o que você tem que se perguntar? Qual é o meu ofício? Qual é o meu ofício? O que eu faço? Em que eu tenho me especializado? Eu tenho trabalhado só para pagar conta? Eu tenho trabalhado só para pulando de emprego em emprego? Eu vivo aí de informalidade só para não passar fome, mas não me especializo em nada? Eu faço de tudo um pouco, mas tudo que eu faço é mal feito? Ou eu tenho me especializado em um ofício de forma que eu sou conhecido por aquilo que eu faço? Eu sou disputado, procurado por aquilo que eu faço. Você tem que se perguntar isso. Ou se você tem sido um encosto, um encostado em alguém que você deveria ter vergonha, você deveria ter respeito próprio, porque você é melhor que isso. Você é melhor que isso. Salvo se você, eu diria, uma pessoa tem algum tipo de invalidez, algum tipo de deficiência física que a impede de trabalhar, a gente até entende, mas há muitos deficientes físicos que trabalham mais do que gente capaz, 100% capaz, sim ou não? Há muitos deficientes físicos que não se entregam, não importa a deficiência, ele compensa a deficiência dele com um trabalho maior ainda pelo outro lado que ele não é deficiente. Como eu já ouvi muitos deficientes físicos falarem, a maior deficiência está na mente, não está no corpo. Então, realmente não há desculpa nenhuma para uma pessoa ficar encostada sobre ninguém. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.